Boa noite. Que a paz do Senhor esteja sobre todos nós. Glória a Deus, queridos. Como é bom vendo uma quinta-feira onde, se não todos, a maioria de nós trabalhou, teve os seus afazeres ou os seus labores, né? E glória a Deus que nós separamos esse tempo para estarmos aqui, para verdadeiramente tributar ao Senhor um dia de ação de graças. Eu sempre costumo dizer isso. Às vezes nós trazemos a cultura de fora de uma maneira errada. Infelizmente no nosso país é muito disseminado, bom seria se fosse dissolvido, mas é muito disseminado o dia de Halloween. A gente vê decoração, escolas e tantos lugares, né, propagando e multiplicando essa cultura que é tão ruim na sua origem e ruim também na sua, por mais inocente que pareça, mas não tem nada de inocente. E como nós nos alegramos quando nós vemos, pelo menos, o povo de Deus separando esse dia, o dia que nós comemoramos o dia de ação de graças, para declarar que verdadeiramente nós somos gratos. E é interessante que a gratidão, ela não tem a ver com a ocasião, né? Nós vamos meditar um pouquinho sobre isso daqui a pouco, mas se nós atrelarmos a gratidão a um momento de paz, de bênção, de alegria, de prosperidade, de saúde, nós teríamos que arrancar muitas e muitas folhas da palavra de Deus. Nós teríamos que tirar muitos e muitos acontecimentos de muitos personagens da Bíblia. Então nós entendemos que ações de graça não tem a ver com o que nós estamos vivendo, mas sim com o reconhecimento de quem é Deus. E eu tenho certeza, se nós tivéssemos tempo aqui hoje, todos nós, sem exceção, teríamos algo para dizer, algo para glorificar e exaltar o Senhor. Então, que bom que nessa noite nós escolhemos estar aqui. Amém? Amém. Glória a Deus. Se você puder abrir comigo no Salmo de número 95, nós vamos ler apenas os versículos 2 e 3. Vamos ler o 1, vou pular 1 não. Vamos ler do 1 ao 3, e se você puder, assim que você encontrar, ficar em pé, para nós lermos juntos. Nós vamos ler juntos. Eu leio com a boca saindo o som e você lê por dentro, tá bom? Deu para entender? Glória a Deus. Todos acharam? Amém. Quem não achou, é só acompanhar aqui. Põe isso, está no 1, certinho, muito bom. Diz assim: vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação, saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemo-lo com salmos, porque o Senhor é o Deus supremo e o grande Rei acima de todos os deuses. Aleluia. Amém. Nossa majestade. Eu não sei se você prestou atenção nesses 3 versículos, e eu vou ler de novo o versículo 2. Saiamos ao encontro com ações de graças. É interessante que o salmista escreve, ele faz um convite, e esse convite, ele é para nós hoje. Saiamos ao encontro, ao seu encontro, né? Ao encontro do Senhor, com ações de graças. E se você ler abaixo, e nós já lemos, você vai ver quais são os motivos pelos quais o salmista sai e convida o povo a sair para celebrar o Senhor. Aqui não diz porque temos saúde, porque temos riquezas, porque está tudo bem em casa, porque não temos problema. Não, ele diz, porque o Senhor é o Deus supremo e o grande Rei acima de todos os deuses. Então, queridos, o motivo de nós estarmos aqui hoje, rendendo ações de graças ao Senhor, claro que Ele fez muitas coisas e tem feito, mas o motivo real pelo qual nós devemos tributar ao Senhor ações de graças é porque Ele é Deus supremo e grande Rei acima de todos os deuses. Amém? Se nós entendermos isso verdadeiramente, nós teremos não um dia, não um momento, mas nós teremos uma vida de ação de graças ao Senhor. Amém? Se você puder fechar os seus olhos.
Deixe toda a inquietude, toda a preocupação, toda a euforia do dia. Deixe do lado de fora ou coloque no altar do Senhor. Porque o altar do Senhor é um lugar de sacrifício, é um lugar onde o fogo consome. E o altar consome aquilo que é bom e vira ainda melhor, mas o altar também consome aquilo que não presta. Então coloca diante do Senhor toda a angústia, todas as aflições, todas as distrações. Aleluia. Dedique esse tempo agora para verdadeiramente tributar ao Senhor ações de graças. Senhor, nós estamos aqui porque cremos, porque dependemos e porque esperamos do Senhor. Não falamos a um Deus morto, nem a um Deus distante, nem a um Deus que pouco se importa conosco. Muito pelo contrário, falamos ao Deus vivo, ao Deus todo-poderoso, que tem nas suas mãos todo o poder, todo o domínio, majestade, que tem nas suas mãos o controle de tudo, que é absoluto, supremo e Senhor de todas as coisas, que é Deus que se compadece de nós, que conhece as nossas fraquezas, sabe das nossas limitações, mas que também nos ama e que espera de nós uma adoração genuína, verdadeira. Nós estamos aqui, ó Deus, para declarar que nós amamos o Senhor, que nós somos gratos ao Senhor, que nós dependemos do Senhor, aleluia, e que nós esperamos do Senhor. A nossa redenção, a nossa salvação, a nossa vida, a nossa alegria está ligada no Senhor. Meu Deus, sinta-se à vontade no nosso meio. Que o Senhor nessa noite seja glorificado, louvado e adorado, não somente pelos instrumentos e pelos cantores, mas através das nossas vidas, das nossas mãos, do abrir das nossas bocas, do levantar das nossas mãos e das nossas salvas de palmas. Nós te glorificamos, ó Deus, nós te adoramos, nós te bendizemos e nós te convidamos. Vem, Senhor, vem sobre este lugar. Aleluia. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Essa canção fala de amor. Se tem um motivo para nós agradecermos a Deus, é por causa do imenso amor dele, que é incondicional, que é infinito e que é perfeito, amém? Vamos cantar de todo o coração com o nosso amor ao Senhor Jesus. És meu tudo, és meu Senhor, és meu amigo, meu intercessor, meu braço forte, meu conselheiro, maravilhoso, meu grande eu sou. Eu não sou nada, eu não sou nada sem ti. Eu não vivo sem ti, sem tua presença eu morro, sem tua presença eu morro. Lá do início, igreja. És meu tudo, és meu Senhor, és meu amigo, meu intercessor, meu braço forte, meu conselheiro, maravilhoso, meu grande eu sou. Eu não sou nada sem ti, eu não vivo sem ti, sem tua presença eu morro, sem tua presença eu morro. Como eu te amo, como eu te quero, sim, eu me prostro aos teus pés. A minha vida eu te consagro, tudo que tenho é totalmente teu. Como eu te amo, como eu te quero, sim, eu me prostro aos teus
minha vida eu te consagro. Tudo que tenho é totalmente teu. Tudo que sou é totalmente teu. Tudo que tenho é totalmente teu. Tudo que sou é totalmente teu. Como eu te amo, como eu te amo, como eu te quero. Sim, eu me prostro aos teus pés. A minha vida eu te consagro. Tudo que tenho é totalmente teu. Tudo que sou é totalmente teu. Tudo que tenho é totalmente teu. Tudo que sou é totalmente teu. Cante, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus. A minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus. A minha alma anseia por ti, a minha alma anseia, a minha alma anseia por ti. 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 A minha alma anseia por ti, Jesus. A minha alma anseia por ti. A minha alma anseia por ti, poderoso Deus, poderoso, poderoso Deus, poderoso Deus. A minha alma anseia por ti, poderoso. Poderoso. Aleluia, igreja, esse é o seu tempo de dizer o quanto você ama o Senhor Jesus, o quanto você é grato ao Senhor Jesus pelos grandes feitos dele, na tua vida, na tua família, na tua saúde, nos relacionamentos com outras pessoas, vizinhos, amigos e família. Na verdade que Ele tem colocado dentro do nosso coração, pelo Espírito dEle, há motivos para agradecermos sempre. Sempre haverá motivos para entregarmos ao Senhor ações de graças. Esse é um tempo especial, queridos, é lógico, estamos reunidos no nome de Jesus para agradecer, mas a gratidão tem que fazer parte da vida do cristão, porque ele reconhece que tudo que ele tem, que ele é, que ele recebe, vem do Senhor e deve voltar para Ele. Quantos amam o Senhor Jesus? Aleluia, aleluia, nós te amamos, Senhor. O Senhor é tudo para nós, te damos graças, te damos honra, glória e louvor, Senhor. Somos gratos ao Senhor por tudo que o Senhor fez, pela salvação, pela libertação. Somos gratos ao Senhor pela tua presença maravilhosa, pelo teu cuidado, Senhor, de cada um que está nesta igreja, nesta comunhão, Senhor. Obrigado por essa mesa linda e farta. Obrigado pelos dons e talentos.
Obrigado pela alegria do Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. Pode aplaudir o Senhor Jesus, querida igreja. Aplausos ao Senhor é ação de graças. Aleluia. Glória a Jesus. Essa canção nos anima demais. Não tem como não dançar ao Senhor, diante do Senhor com essa canção. Se você sente-se liberto, se você tem liberdade, crê e entende que o Senhor espera o seu melhor louvor, dê o seu melhor, queridos. Ação de graças, entregue ao Senhor ação de graças com o teu corpo. Isso, sorria como ato de gratidão ao Senhor. Aleluia. Yeah, 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 oh, ah. Yeah, 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 oh, ah, yeah, oh, ah. Yeah, 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 oh, ah. Eu sou grato por tudo. Eu sou grato por tudo que tenho. O tesouro maior deste mundo me foi dado como herança eterna. Maior prova de um amor tão profundo. Quem tem vida e alegria, aleluia. Tenho vida, alegria em todo tempo. Tenho amigos, famílias, muitos irmãos, pois Jesus, meu amigo verdadeiro, me fez tudo ao me dar a salvação. Olha só o motivo de louvar o Senhor. Louvarei ao Senhor, louvarei ao Senhor em todo tempo. Seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre nossa canção. E eu aleluia! Nós estamos dizendo, Senhor Jesus, obrigado pela família, pelo irmão, pela alegria, obrigado, Senhor. Agora, queridos, eu quero desafiar você. Se você tem um irmão aí na igreja, um amigo, horas, é lógico que nós temos. Então temos liberdade de cumprimentar esse irmão, de abraçar esse irmão e dizer para ele: a graça e a paz do Senhor seja sobre a tua vida. Saia do seu lugar, meu irmão, aperte o irmão do seu vizinho aí, ó. Dê um sorriso lindo para ele durante o louvor e a adoração. Isso é comunhão, estar juntos, sentir o cheiro, o abraço, aleluia. Aperte a mão do teu irmão até ele dizer aleluia. Oh glória, yeah, 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 oh, ah. Yeah, 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 oh. Tenho vida e alegria. Tenho vida, alegria em todo tempo.
Tenho amigos, família, muitos irmãos, pois Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação que eu Jesus Cristo será sempre. Jesus Cristo será sempre nossa canção. Jesus Cristo será sempre nossa canção. Jesus Cristo será sempre nossa canção. A Ti damos a honra, a glória e todo o louvor, Senhor. Obrigado por nos reunir no Teu nome precioso. Louvado seja o Senhor. Graças Te damos hoje e sempre. Amém. Glória a Deus. A igreja pode se aceitar no seu lugar. Aleluia. Glória a Deus. Eu acho que, obrigado, louvor. Eu acho que o ano que vem a gente vai mudar. Acho que o dia de ação de graças vai ser só louvando. Glória a Deus, foi muito bom, glória a Deus. Queridos, que bênção nossa. Se eu já fosse embora, eu já estaria abençoado só pela comunhão. Mas eu sei que mais do que a comunhão tem a presença. E mais do que a presença, eu sei que tem também a palavra. Então, que oportunidade maravilhosa. Deus abençoe a todos mais uma vez. Eu quero fazer uma meditação. E eu vou tentar ser bem breve, porque tem diante de mim aqui uma mesa que está linda, está muito bonito. Obrigado, viu, Cris, pelo trabalho. Não sei quem mais ajudou a Cris. Por falar em Cris, a Sônia, a irmã da Cris, está nos visitando. Deus abençoe, viu, Sônia? Seja muito bem-vinda. Sinta-se à vontade. E, queridos, eu quero pensar um pouquinho sobre o significado. Fê, desliga, por favor, filho. Obrigado. O significado, o que é dia de ação de graças? Será que o que tem a ver? É só uma comemoração? Eu não vou falar muito sobre a origem disso, eu já falei o ano passado, mas só para a gente relembrar, isso vem dos dos imigrantes ingleses que chegaram nos Estados Unidos e não sabiam cultivar a terra, não sabiam lidar com aquela terra, e frio e inverno, muita dificuldade. Eles começaram a passar necessidade, começaram a passar fome, mas eram cristãos e tementes a Deus, e começaram a buscar em Deus, e ali Deus usou os nativos, os índios, para ajudar aquelas pessoas, e ali eles começaram a plantar e colher, e a primeira coisa que eles fizeram, quando eles tiveram as suas colheitas, foi oferecer ao Senhor um culto de ação de graças. E eles fizeram, lógico que o nosso aqui está numa proporção bem menor, mas eles levaram das suas próprias colheitas, daquilo que eles tinham produzido, daquilo que era para o sustento deles, para oferecer a Deus ação de graça. Dona, ajuda a gente, põe um fundo igual estava até agora, bem animado, para ajudar a gente, que a gente hoje trabalhou, teve gente que veio direto do trabalho, teve gente que teve que vir correndo, então é um culto de ação de graças, querido. Eu volto a dizer, o fato de nós estarmos aqui hoje também é ação de graças, mas eu quero, junto com os irmãos, meditar e entender um pouquinho qual é a essência. Josi, Deus abençoe também, esqueci de mencionar a Josi, mas a Josi é da casa, assim como o seu José Roberto e dona Noeldes, perdão. Então, os que são da casa, a gente fala que não precisa nem bater na porta, já entra, então não precisa de apresentação. E, queridos, a gente pensando um pouco, e quando eu estava meditando para trazer uma palavra, me veio algo que para mim é uma das maiores expressões, ou uma das maiores expressões da vida deste homem, de Davi. Davi foi um homem que
sempre ofereceu a Deus sacrifícios de louvor, ações de graça. Desde um copo d'água, já contei essa história, que quando ele deseja água e os seus soldados atravessam o campo inimigo para buscar aquela água, ele não se sente digno, ele joga aquela água em libação ao Senhor. Até a terra de Araúna, que ele compra para oferecer ao Senhor sacrifícios. Enfim, Davi sempre teve uma vida de adorador, de realmente prestar ao Senhor ações de graças. Mas eu quero hoje, bem breve, porque é um assunto muito extenso, mas eu quero pensar na construção do templo. Quando Davi, ali no seu coração, intenta construir a Deus um templo. E sobre isso, nós vamos meditar. E respondendo um pouco já da pergunta que eu fiz no início, o que é ação de graças? O que é? Será que a ação de graças tem alguma coisa a ver com o que o pastor ministrou no domingo passado, a graça de Deus? Eu já posso te adiantar que não, a graça de Deus, ela não tem nada a ver com ações de graças. Ações de graças nada mais é, e eu vi lá várias definições, mas a palavra que para mim mais se encaixa é reconhecimento. E Deus, a graça de Deus não veio até nós por reconhecimento. Deus não nos deu a sua graça porque merecíamos, porque fizemos algo para Ele, como diz no livro de Jó. Quem primeiro deu a Ele para que Ele possa oferecer, para que Ele possa fazer algo. Mas a bem da verdade é que a graça de Deus é uma graça que é, como eu diria, ilimitada, mas também incondicional. Era essa a palavra que eu estava tentando usar. Mas ações de graça, nós vamos entender que é algo que nós podemos e devemos viver e oferecer continuamente. Eu falei do fundo que não estava bom, mas ficou sem. Vai pôr o número 10? É para esperar? Tá bom, eu vou esperar. Então a gente vai começar em 1 Crônicas, se não tiver outro, põe aquele mesmo, tá? 1 Crônicas, capítulo 17. E como eu disse já do início, sem dúvidas, ao meu ver, foi a maior expressão de ações de graça que Davi teve a Deus. E entenda, queridos, não pela complexidade, não pelo tamanho do templo, mas por ser algo que nunca ninguém, antes e nem depois, pensou em oferecer a Deus. Deus nunca pediu. Você pode ler toda a Bíblia, você vai ver, Deus nunca pediu que construísse um templo. Mas lá no versículo, não é o nosso texto base, mas só para a gente começar a meditar, diz assim: sucedeu que, habitando Davi em sua própria casa, disse ao profeta Natã: eis que moro em casa de cedros, mas a arca da aliança do Senhor se acha numa tenda. Então Natã disse a Davi: faze tudo quanto está no teu coração, porque Deus é contigo. E aqui, queridos, a primeira coisa que eu vejo, Davi, ele já era alguém aprovado por Deus. Davi já era alguém que tinha comunhão com Deus, já tinha aprovação de Deus, já tinha as bênçãos do Senhor. Davi intenta no seu coração construir um templo, não para ser aprovado, não para ser promovido, não para ser reconhecido, mas Davi, ele intenta construir o templo, porque ele entendeu o que era ações de graças, o que era adoração genuína a Deus. É interessante, como eu já disse aqui, Davi não estava fazendo aquilo porque queria receber dádivas do Senhor, ou porque estava fazendo aquilo como um voto. Eu não estou dizendo, não sou contra nenhum tipo de voto, mas eu estou dizendo, quer dizer, eu não sou contra voto, alguns tipos de voto sim, mas eu quero olhar aqui nessa noite em especial para aquilo que motivou o coração de Davi. E eu já começo a olhar para a minha vida, o que tem motivado os nossos corações? Será que nós prestamos ação de graça ao Senhor quando recebemos algo? Quando algo que nós desejamos? E eu esqueci do testemunho, mas eu vou deixar para o final, viu, Cris? Pastor Walter e quem mais mesmo? A Pati, verdade, obrigado. Eu deixo para o final. E é interessante que o que brota no coração de Davi é um desejo de ser grato a Deus. Os irmãos estão me entendendo? Até aqui? Tudo bem? Está um silêncio. E aí, no versículo 11, queridos, olha aqui, perdão, 4, versículo 4.
Aí Natã é enviado a Davi, e Deus fala para Natã: vai e dize ao meu servo Davi, assim diz o Senhor, tu não edificarás casa para minha habitação. Queridos, para um pouquinho aqui e faz uma análise. Davi, a Bíblia diz no versículo 1 de Crônicas 17, que Davi intenta no seu coração, há um desejo no coração de Davi, de construir uma casa ao Senhor. Davi vai, ou melhor, Deus manda o profeta Natã e fala assim para Davi: você não vai construir uma casa a mim. Se põe no lugar, queridos. Nós, quantas vezes, nós já usamos de desculpas, de pretexto, as dificuldades, para não prestar ao Senhor ações de graças. O desejo de Davi era genuíno, a sua vontade era genuína. Esse fundinho ainda não está condizendo com o dia, hein? O seu desejo, o desejo do seu coração era genuíno, era legítimo, era bom, mas aí quando Davi vai, quando ele quer construir, o Senhor, olha o versículo 4, o Senhor diz, não, vai e diz a meu servo Davi, assim diz o Senhor, tu não edificarás casa para a minha habitação. E é interessante, queridos, que as dificuldades, elas não impediram. Davi poderia ter dito: eu tentei. Não, Deus é testemunha, eu tentei, eu queria fazer um templo, nunca ninguém quis, nunca ninguém desejou isso, nunca ninguém ousou fazer isso, e eu tentei, mas Deus falou: não, então tá. Quantas vezes, queridos, nós, no nosso dia a dia, nós temos oportunidades e mais oportunidades de glorificar a Deus, seja com ações, seja com palavras, seja com gestos, seja com tantas coisas que Deus nos deu, e nós temos a oportunidade, mas aí em meio à dificuldade, o que nós fazemos muitas vezes? Paramos, retrocedemos. Davi ouve, entenda até aqui, como se Deus estivesse dizendo: não, você não vai edificar casa a mim. Mas olha o versículo 11, e aqui eu já começo a aprender algumas coisas mais profundas. Versículo 11 diz assim: há de ser que quando teus dias se cumprirem, e tiveres de ir para junto dos seus pais, ou seja, está falando assim para Davi, quando você morrer, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que será dos teus filhos, e estabelecerei o teu reino. Versículo 12, esse me edificará casa, e eu estabelecerei o seu trono para sempre. Queridos, ajuda eu aqui, monta esse filme na sua cabeça. Davi intenta no seu coração fazer um templo para Deus, uma casa, obrigado Cassiano, e aí Deus manda o profeta Natã dizer: não, você não vai construir para mim. E você lê a Bíblia, você que lê a Bíblia, você sabe, Deus fala para Davi: suas mãos estão manchadas de sangue, e não era sangue de inimigo, era o sangue de inocente. Quem era o sangue inocente? O marido de Betseba, Urias. Era um sangue inocente que tinha na mão de Davi. Deus fala: você não vai construir. Mas aí no versículo 11, Deus fala: mas a seu descendente, aquele que vai se assentar no trono no seu lugar. E aqui, queridos, eu aprendo uma outra coisa com Davi. Davi poderia dizer: bom, então se vai ser o meu filho, ele que lute, ele que batalhe, ele que busque, ele que junte, ele que faça. Eu não vou ser reconhecido, eu não vou estar lá na inauguração, eu não vou receber glória, eu não vou ser reconhecido, eu não vou receber honras, eu não vou cortar aquela fita vermelha. Mas Davi não faz isso. Davi não estava procurando glória para si, Davi não estava procurando reconhecimento das pessoas. E queridos, quando nós verdadeiramente oferecemos a Deus ações de graça, quando as nossas vidas são, ou melhor, quando a nossa vida é uma vida de ação de graças, nós não procuramos reconhecimento, não procuramos aprovação, não procuramos que alguém veja o que estamos fazendo. Quantas vezes, amados, eu creio que o Senhor olha, e a Bíblia diz que Ele julgará não somente as nossas ações, mas a intenção do coração. Quantas vezes fazemos porque tem alguém olhando, fazemos porque seremos reconhecidos, faremos porque seremos aplaudidos, e eu conheço um monte de gente que faz isso. Entrega algo, mas nunca entrega sem tirar uma foto, sem postar, sem fazer um autoelogio de si mesmo. Autoelogio de si mesmo é uma redundância, né? Um autoelogio. Gente, eu nunca fui bom em português, tá? Então,
Mas aqui eu olho para Davi e ele não estava procurando a sua glória. Ele não estava procurando o seu reconhecimento. Vamos um pouquinho adiante. Agora folha aqui comigo algumas páginas, vai para o capítulo 28. Capítulo 28, nós vamos ler o versículo 11. Estamos falando da construção do templo, tá bom, queridos? Não vou fugir desse tema. Capítulo 28, versículo 11. Olha o que diz aí. Aqui já se passaram muitos anos. Davi, já bem velho, já escolhe seu filho Salomão para ser o seu sucessor. E aí, no versículo 11 fala assim: deu Davi a Salomão, seu filho, a planta do pórtico, com as suas casas, as suas tesourarias, os seus cenáculos e as suas câmaras interiores, como também a casa do propiciatório, também a planta de tudo quanto tinha em mente, como referência aos atos da casa do Senhor, e a todas as câmaras, em redor para os tesouros da casa de Deus e para os tesouros das coisas consagradas. Queridos, vamos lá, continua montando o filme. Lá desde o início, Davi intenta, Davi recebe um não de Deus. Davi não se importa com isso, ele fala: tudo bem, vai ser o meu filho que vai inaugurar, eu não vou estar lá, mas eu vou continuar. E aí, quando Davi está já no final da sua vida, que ele começa a passar ao seu filho, a Bíblia diz que ele já tinha tudo planejado. E sabe, amados, é uma coisa que nós não falamos dentro de igreja muitas vezes, porque nós fomos ensinados que quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, nós vamos viver de qualquer jeito. Entenda, queridos, a Bíblia diz que nós, aquele que é guiado pelo Espírito Santo, é como, ele é guiado pelo vento, como Espírito. Ele não vai aonde quer, ele é guiado, ele é soprado. Mas isso, amados, não tem a ver com uma vida irresponsável. Isso tem a ver com obedecer à vontade do Senhor e saber que o amanhã de fato pertence a Ele, que ora Deus pode me querer neste lugar e me usar neste lugar, mas amanhã Ele pode me levar a outros lugares, a outras situações e me usar em outras situações. Quando a Bíblia diz, ela está falando disso. E muitas vezes nós, diferente de Davi, um homem que a Bíblia chama um homem segundo o coração de Deus, um homem que verdadeiramente viveu uma vida de ação de graças ao Senhor, ele planejou. Davi, você conhece a história, ele batalhou muitas guerras, ele venceu guerras, ele teve problemas dentro da sua casa, ele teve problemas consigo mesmo, com as suas mulheres. Mas Davi, durante todo esse tempo, ele não se esqueceu daquilo que ele havia planejado. E ele planejou, nós lemos aqui que ele entregou a Salomão todos os desenhos. E sabe, amados, eu entendo que ação de graças também passa por isso. Quantos de nós, e presta atenção, amados, porque isso serve para mim também, mas quantos de nós deixamos de tributar ao Senhor ações de graças, porque não planejamos o uso do nosso tempo, dos nossos recursos, não planejamos o nosso futuro. Ah, pastor, mas a Bíblia diz que o futuro a Deus pertence, e eu nem sei onde que diz isso, porque na verdade não fala dessa forma. De fato a Bíblia diz que nós não podemos dizer amanhã farei isso, isso, aquilo, mas sim, se Deus permitir. Mas queridos, isso não me impede, ou na verdade isso não me desincentiva a planejar o futuro. Quantos de nós não glorificamos a Deus hoje, porque não planejamos no passado, não planejamos com os nossos recursos, não planejamos o nosso tempo? Ah, eu não fui ao culto, eu não pude fazer isso, eu não estive lá, porque eu não consegui, não tive tempo. Quantas vezes, amados, eu vou falar de mim, eu deixo de glorificar a Deus, porque eu não planejo. Eu deixo de dar graças a Deus, porque eu não tenho um planejamento na minha vida. Eu não sei você, mas eu que criei um número de filhos um pouco acima da média, tudo que nós fazíamos era planejado, eu e a minha esposa. E por que com Deus nós agimos diferente, queridos? Eu não estou aqui falando de dinheiro, eu estou falando aqui de recursos. O seu tempo é um recurso precioso para o Senhor, a sua voz, a sua atenção, o seu dinheiro, a sua saúde, são coisas preciosas diante de Deus, e muitas vezes nós não planejamos, por isso deixamos de tributar a Deus ações de graça. Vamos um pouquinho adiante, e aqui sim é o texto que eu gostaria, Crônicas 29, um pouquinho à frente só,
Crônicas capítulo 29, nós vamos ler o versículo 1 e 2. Disse mais o rei Davi a toda a congregação: Salomão, meu filho, o único a quem Deus escolheu, e é ainda moço inexperiente, e esta obra é grande, porque o palácio não é para homens, mas para o Senhor Deus. Olha o versículo 2. Eu, pois, com todas as minhas forças, já preparei para a casa do meu Deus ouro, prata, e aí ele vai dizendo tudo que ele preparou. E queridos, Davi poderia ter escrito aqui, Davi não foi Davi que escreveu, mas, se eu não me engano, Samuel que escreveu, Deus manda registrar isso. Eu, porém, com todas as minhas forças, poderia dizer, eu preparei. Mas aqui, a Bíblia faz questão de enfatizar que Davi usou de todas as suas, o que igreja? Todas as suas forças para preparar, para fazer, ou melhor, para deixar tudo pronto. Gui, coloca para a gente, por favor, Deuteronômio capítulo 6, versículo 5. Esse versículo é dito lá atrás no Velho Testamento e é dito lá na frente no Novo Testamento. Você conhece de cor: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua... Qual parte da tua força? Toda. E é interessante que Davi deixa isso aqui registrado. Davi já conhecia esse versículo, Deuteronômio 6:5. Ele fala aqui: eu, porém, com todas as minhas forças. E sabe, amados, eu não estou falando aqui para nós, estou falando para o pessoal da igreja da França. Não é para nós aqui, nem para nós aqui no Brasil. Mas nós, muitas vezes, nós não, o pessoal lá da França, não tem mais se empenhado, se esforçado para agradar, para tributar ao Senhor ações de graça. Como eu disse, Davi teve uma vida, vamos dizer assim, uma vida corrida, tensa, cheia de momentos e movimentos e situações. Mas quando nós entendemos, amados, e eu disse isso aqui no tópico seguinte, o planejamento diz: esse tempo aqui eu preciso fazer isso, esse tempo eu farei isso, esse tempo eu farei aquilo, esse dinheiro eu vou fazer isso, esse dinheiro eu vou fazer aquilo, mas esse tempo, este dinheiro, esta situação, esta é exclusiva e integral do Senhor. E Davi entendeu isso, amados. E fato é que aqui ele diz que com todas as forças, deixa eu ler de novo aqui. Eu, pois, com todas as minhas forças, já preparei para a casa do meu Deus. E sabe, amados, eu olho para cá e eu vejo que ações de graças, não só no dia 27 de novembro de 2025, ou na próxima, no ano que vem, numa outra quinta-feira, a última quinta-feira de novembro, mas uma vida de ação de graças que é todo dia, ela passa por uma pessoa, por alguém que constantemente usa de todas as suas forças para tributar ao Senhor ações de graça. Amém? Esforço para agradar a Deus, ou será esforço? Será que hoje nós vemos pessoas se esforçando? Entenda a minha frase. Nós estamos nos esforçando para agradar a Deus, ou nos esforçando para encontrar um Deus que nos agrada? Quantas vezes, amados, e eu não estou falando só de igreja, estou falando da própria palavra, quantas vezes procuramos e argumentamos e mudamos e queremos mexer e fazer para encontrar de fato um Deus que me agrada. Usamos das nossas forças para não agradar ao Deus que nos encontrou, mas usamos das nossas forças para encontrar um Deus que nos agrade. E eu olho para a vida de Davi, eu vejo ele usando de todas as suas forças para agradar a Deus. Estamos de acordo até aqui, irmãos? Amém? Você está de pé? Não, você está sentado, mas está acordado? Só para ver se você estava acordado.
Olha, queridos, o versículo 2 ainda. Ele fala que com todas as forças já preparei. Queridos, como que prepara algo? Minha esposa fez um negócio diferente ontem, eu falei para ela, eu fui tomar banho, eu voltei e falei, querida, mas como você demorou para fazer isso? Ela falou, não, para e pensa, são 8. Eu falei, é verdade, foi rápida. Mas tudo que a gente prepara, amados, dá o quê? Trabalho, esforço, leva tempo. E muitas vezes nós estamos querendo oferecer ao Senhor ações de graças, sem esforço. Deixa que o louvor conduz, deixa que o louvor faz, deixa que o pastor prega, deixa que o irmão abençoa com uma cesta, deixa que o outro visita, deixa que o outro serve, deixa que o outro vai, deixa que o outro aconselha. E nós estamos esquecendo, amados, que ações de graças vai exigir de nós esforço, trabalho, dedicação, empenho. Que bom que tem um amém. E aí, o versículo 3, aí para mim, é como se fosse como diz aí, né, um jab. Vem como um jab no meu queixo. E ainda porque amo a casa do meu Deus, o ouro e a prata particulares que tenho, dou para a casa do meu Deus, afora tudo quanto preparei para o santuário. E aí, queridos, aqui a conta para nós aperta. Nós vimos que Davi, durante toda a sua trajetória, prepara. Ele sabia que não era ele que ia cortar a fita, ele sabia que não era ele que estaria na inauguração, ele sabia que não era ele que ia levar as glórias. Mas mesmo assim Davi foi juntando, trabalhando, mas aqui diz que porque ele ama a casa do Senhor, e querido, se ele ama a casa do Senhor, com certeza ele ama muito mais ao seu Senhor, amava muito mais ao seu Senhor, e porque ele ama, a Bíblia diz que ele dá do que é seu. E aqui, queridos, eu preciso olhar para a minha vida e fazer uma análise. Será que nós temos dado do que é nosso? Claro, pastor, que eu dou do que é nosso. Esse tempo aqui é meu. Os momentos em que eu faço algo é do meu tempo. Mas sabe, amado, será que o que eu tenho feito, o que você tem feito, não se enquadraria somente nos preparativos? Lá em Lucas 10, 17, põe aí para a gente, filho, por favor. Aqui Davi está falando de ir além, fazer, doar, orar, jejuar, se dedicar mais. Lucas 10, 17 diz assim, então, não é esse, é Lucas 17, 10, perdão, não sei se eu falei invertido. Lucas 10, 17, assim também vós, depois de haveres feito quanto vos foi ordenado, dizeis, somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. E sabe, amados, o que eu entendo aqui? Que quando eu faço, mas eu vou à igreja, mas eu sou dizimista, mas eu sou ofertante, eu dou aula, eu prego, eu canto. Queridos, desculpa, talvez você e eu só estejamos fazendo o que nos foi ordenado. Quando Davi, que já havia separado muito, quando Davi fala assim, porque amo a casa do Senhor, eu dou daquilo que é meu, daquilo que é próprio meu. É como se ele tivesse dito, eu sei que eu já já cumpri o meu ritual. E eu falava isso com alguém essa semana. Nós viemos de uma tradição, de uma religião que ainda domina na nossa nação, onde nós, queridos, nós que estamos aqui, guardamos na nossa mente que basta eu ir a um culto semanal, que basta eu dar uma quantia qualquer, que basta eu fazer um ato de bondade com alguma pessoa de vez em quando, sendo amados que nós servimos a um Deus que se entregou por completo. Não cabe, não bate a conta, quando nós vivemos uma vida, e me perdoe aqui o termo, uma vida miseravelmente salva, não porque a salvação do Senhor é miserável, lógico que não, mas porque nós não entendemos da graça, não entendemos do favor, não entendemos do sacrifício de Cristo, e fazemos apenas o que nos mandaram. Sabe, amados, eu quero, na minha vida, ter ações de graças,
Mas eu preciso entender, pela vida deste homem, que a Bíblia chama de um homem segundo o coração de Deus, eu preciso entender que ações de graças vai além daquilo que eu deveria fazer. Amados, me permita, eu vou usar esse exemplo. Olha que mesa maravilhosa. Será que isso talvez seja uma pequena expressão de como nós nos comportamos, de como está o nosso coração? Será que eu trouxe somente o que eu vou comer? Um pouco menos? Será que eu só pensei em mim? Será que a minha vida do dia a dia, queridos, eu faço somente aquilo que Deus me mandou fazer? Eu vou à igreja, eu prego de vez em quando, eu faço isso, eu faço aquilo. Davi, amados, deu do que é seu. E eu preciso perguntar para mim, se você achar que essa pergunta cabe para você, será que eu tenho dado do que é meu? Não, Senhor, esse tempo aqui é meu, esse dinheiro aqui é meu, eu trabalhei para isso. Não, Senhor, esse momento é meu, eu também mereço, afinal de contas E eu sei, queridos, você merece, mas quer viver uma vida de ação de graças todos os dias? Dá do que é seu, dá daquilo que o Senhor não te pediu. Deus pediu para Davi construir algum templo? Deus pediu para que o templo fosse de ouro e desse dessa forma, que tivesse assim? Às vezes, amados, nós somos tão restritos em oferecer. E quando eu digo oferecer a Deus, não estou falando de vir à igreja, estou falando do que a gente faz para o próximo, do que a gente faz para os mais próximos, de como nós nos comportamos no nosso trabalho, nas nossas casas, com os nossos vizinhos, na rua, como nós nos comportamos no trânsito, como nós nos comportamos numa fila simples, às vezes, de comida. Tem um bife maior e os outros é tudo menor, e eu não sou o último da fila. Qual que eu pego? Qual? Entende, amados? Verdadeiramente, ação de graças passa por dar aquilo que é meu. Toda vez que eu for deixar de oferecer algo a Deus, porque eu tenho direito, lembre-se disso. Davi deu do que era seu. Amém? Estamos de acordo até aqui? Versículo 6. Então os chefes das famílias, os príncipes das tribos de Israel, os capitães de 1000 e os de 100, e até os intendentes sobre as empresas do rei, voluntariamente contribuíram. Quem pediu para eles contribuir? Quem? Davi? Deus? Sabe o que eu aprendo aqui, queridos? Ações de graça geram exemplos, outras ações de graças. Quando a minha vida é uma vida de ação de graças, você pode até encontrar pessoas pelo caminho que vão se aproveitar disso, mas vai chegar um momento, queridos, que essa pessoa vai se constranger. Vai chegar um momento que essa pessoa vai olhar e falar assim: opa, essa pessoa é diferente. Às vezes nós queremos impor as coisas à força, queremos que os nossos filhos façam coisas, queremos que os nossos irmãos, que os nossos parentes, que os nossos amigos façam uma ou outra coisa, mas a bem da verdade é que nós expressamos verdadeiramente o Evangelho de Deus quando nós, queridos, não quando o outro, quando nós temos uma vida de ação de graças. Davi não pede nada, Davi não dá nenhuma ordem, mas o exemplo de Davi faz com que aqueles homens olhem e falem: é isso. E muitas vezes, queridos, nós estamos fazendo as coisas, de novo, somente no limite. E aqui me permitam, pais, às vezes queremos que os nossos filhos vão para a igreja, mas não vamos. Queremos que os nossos maridos e esposas vão à igreja, mas não vamos. Queremos que os nossos filhos sejam obedientes, mas não somos. Queremos que os nossos cônjuges sejam fiéis ao Senhor, mas não somos. Amados, hoje é noite de ação de graças. Eu não vim aqui para exortar, mas eu vim aqui para olhar para a minha vida. E você olha para a sua vida e a gente olha para isso e fala: Senhor, será que de fato a minha vida tem sido uma vida de ação de graças? E a gente vai um pouquinho adiante aqui, eu estou caminhando para o final. Versículo 10 e 11.
Porque Davi louvou ao Senhor perante a congregação toda e disse: bendito és tu, ó Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade em eternidade. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. É isso, amados, é louvor, é engrandecer a Deus, é glorificar o Senhor, é declarar as grandezas. O templo não estava pronto, Davi não estava diante do momento de majestade, Davi estava se despedindo, Davi estava passando o bastão para o seu filho. Davi, depois de uma vida inteira de luta, de perseguições, de afrontas, de erros, ele olha e ele vê e ele exalta o Senhor. Ele não fala: bendito sou eu que trabalhei, bendito sou eu que me esforcei, bendito sou eu que fez isso ou aquilo outro. Não, queridos, ações de graça é quando nós olhamos e tributamos a Deus todas as coisas. Eu sei, amados, que nós trabalhamos, nos esforçamos, mas eu já disse isso aqui inúmeras vezes. Pensa na sua vida, se você tivesse nascido em outra família, em outro estado, em outra nação. E aqui, queridos, ele fala, ele glorifica. E quantas vezes, amados, a nossa boca se cala, não falamos. Eu não estou dizendo para você, eu sei que cada um é de um jeito, uns tem umas expressões um pouco mais efusivas, um pouco mais espontâneas, mas eu não estou falando aqui. Pode ser um lugar onde você dá um glória a Deus, onde você dá um aleluia. Você é a Andréia, amiga da pastora Lu, e você é o esposo. Qual é o seu nome, querido? Marcelo, bonito nome, viu? Gostei. Seja bem-vindo, já está abençoado só pelo nome. E aí, queridos, quando nós, eles são convidados da pastora Lu, vocês já congregaram na assembleia, né? Na assembleia você fala: porque Deus é bom. Um já grita lá: aleluia, glória a Deus. E, amados, isso empolga a gente. Eu não estou dizendo para você fazer isso aqui, mas muitas vezes nós não usamos. Se você quiser fazer, faça. Isso é bênção, glória a Deus. Achei uns crentes aqui agora. Mas, queridos, muitas vezes nós perdemos a oportunidade lá fora, em casa, no nosso trabalho, de glorificar ao Senhor com as nossas bocas, de bendizer ao Senhor, que é digno de ação, de graças, como nós lemos no Salmo 95, versículos 2 e 3. Nós perdemos a oportunidade. Versículo 12, 14 e 16, só os pares. Riquezas e glória vêm de ti, tu dominas sobre tudo, na tua mão há força e poder, contigo está o engrandecer, e a tudo dar forças. Olha o 14, porque quem sou eu, e quem é o meu povo, para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas, porque tudo vem de ti, e das tuas mãos tu damos. 16, Senhor, nosso Deus, toda esta abundância que preparamos para te edificar uma casa ao teu santo nome, vem da tua mão e é toda tua. Queridos, você, parabéns você tem o privilégio de ser um escolhido mordomo de Deus. Tudo é dele, tudo vem dele, tudo é para ele. Então, queridos, para de restringir aquilo que pertence a Deus. E de novo, eu não estou falando de dinheiro, tudo é dele. Davi está dizendo: Senhor, toda essa abundância de coisa aqui, que nós estamos te dando, vem das tuas mãos. Isso é ação de graças, queridos. Oh, parabéns, hein, olha, você é uma pessoa abençoada, você tem isso, aquilo. Aí a pessoa: pois é, rapaz, eu trabalhei, eu me esforcei. Eu já ouvi isso de cristãos, amados. Enquanto os outros estavam jogando bola, eu estava trabalhando. Que bênção, parabéns. Mas se não fosse o Senhor, amados, se não fosse o Senhor, se não fosse a misericórdia do Senhor, uma bactéria, queridos, uma bactéria que é invisível, né? É microscópica. Ela pode fazer a mim, a você, definhar em questão de meses. Tudo é do Senhor, tudo é para o Senhor. Amém? E aí, a gente está agora concluindo essa obra maravilhosa, 2 Crônica 7. Davi, como a Bíblia diz, volta ao pó da terra, vai para os seus pais, e Salomão conclui o templo,
E você conhece a história. Se você não conhece, depois eu te conto. Mas Salomão faz aquela festa maravilhosa, aquela glória, aquela presença de Deus. E no versículo 11 diz, 2 Crônicas 7, 11. Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. Tudo quanto Salomão intentou, já não era mais Davi, tá vendo? Aqui já tem uma apropriação indébita, né? Como é que se diz? Esqueci, patente. Fazer na casa do Senhor e na sua casa prosperadamente o efetuou. De noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício. Queridos, olha o versículo 11 aqui, só para a gente se localizar. Está calor, dona Neide? Também estou sentindo. Alguém pode dar uma olhadinha no ar, por favor? Que às vezes está... Esse aqui está gelando, talvez seja ali. Olha o versículo 11. Quando Salomão acaba, só para a gente se localizar, volta aqui para mim, deixa o ar lá. O ar é invisível. Queridos, aqui, só para a gente ter uma noção, Davi, ele fica mais ou menos 1 ano vivo enquanto seu filho está reinando. A Bíblia diz que depois de 3 anos, Salomão começou a construir o templo. Demora aproximadamente 7 anos, ou seja, aqui já havia passado 10 anos da morte de Davi. Muito mais tempo de quando Davi intentou no seu coração construir. Muito tempo havia passado. E aqui, queridos, no versículo 12, de noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar. Que lugar? Que lugar, queridos? O templo. Que templo? Que Salomão construiu, mas quem tentou? Davi. Olha, queridos, que coisa fantástica. A aprovação do Senhor sobre aquele lugar. E a Bíblia diz que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Mas a aprovação daquele lugar, a satisfação, o amém de Deus, vem. Obrigado, filho. Vem depois de muitos e muitos e muitos anos. Davi já era morto. Mas aquela ação de graças que Davi teve décadas atrás, nesse momento, ainda estavam produzindo efeito, adoração, glória, graças, louvor ao Deus Todo-Poderoso. Sabe o que eu aprendo aqui, queridos? Toda ação de graça, eu não vou dizer toda, mas as ações de graças, ou muitas ações de graças, que nós tributamos de fato a Deus, elas têm um alcance, talvez, eterno. Ah, pastor, mas nós não vamos viver para sempre nessa terra, é verdade. Mas isso vai redundar, para mim e para você, glória e honra eterna. Davi já era morto há mais de 10 anos. Mas Deus olha para aquele templo e Deus fala: eu vou habitar neste lugar. Eu me agrado deste lugar. E aí, queridos, a célebre frase, né, ou melhor, o célebre versículo 14, se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar de todo o teu coração, foi gerado aqui. Versículo 14, está ali já, né? Se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. E tudo isso, amados, claro que Deus não estava fazendo isso porque construir um templo, a misericórdia do Senhor produziu isso. Mas tudo isso começa, todo este momento começa com uma ação de graça de um homem que sequer viu, que sequer participou, que sequer recebeu glória em vida por isso. E eu estou encerrando, amados. E o versículo 16 diz assim para nós: porque escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. O Senhor escolheu, o Senhor santificou, o Senhor decidiu. E eu te pergunto, amado, o
que fez o Senhor escolher aquele lugar? A glória daquele templo? Foi a glória, foi o ouro, foi a majestade. Eu não sei se você sabe, mas esse templo, acho que era uma das 7 maravilhas do mundo antigo, ou era o segundo, agora não sei. Mas era algo extremamente suntuoso, sem dúvidas. Você acha que era a glória daquele lugar que chamou a atenção de Deus? Ou você acha que foi uma ou várias ações de graça? Queridos, talvez você, talvez eu, estejamos carentes da graça de Deus, da presença de Deus, do agir, do manifestar de Deus. Mas eu aprendo aqui pela vida de Davi, por todo este contexto, que as nossas ações de graça, elas vão gerar frutos, elas vão gerar vida, elas vão gerar presença de Deus. Às vezes, queridos, nós não fazemos isso, e eu não estou aqui ridicularizando, por favor, mas às vezes algumas pessoas deixam a Bíblia aberta no Salmo 91, como se fosse trazer a presença de Deus. Outros levam para casa algo ungido, um objeto, achando que isso vai trazer a presença de Deus. Outros fazem votos, dão quantias em dinheiro, fazem ofertas, fazem campanhas. E amados, para mim aqui o texto é tão claro. O que atraiu a presença de Deus naquele lugar não foi a suntuosidade, a majestade, a grandeza do templo, mas um coração que verdadeiramente vivia e manifestava ações de graça ao Deus Todo-Poderoso. Amém, queridos? A escolha é nossa. Nós podemos continuar vivendo dia após dia, usando a nossa boca para reclamar, para murmurar, para apontar defeitos, para encarar dificuldades e dizer: eu tentei. Davi tentou, poxa, Davi queria fazer um templo, Deus falou: não vai construir não. Mas amados, a decisão está nas suas mãos, está na minha mão. Nós vamos nos limitar a dar ações de graças a Deus um dia? Vamos melhorar? 50 dias? 50 dias no ano, todos os domingos, 52. Quando, pastor? E é interessante que eu estava, antes de eu vir, deixa eu só falar mais isso, antes de eu vir para... Eu tenho mania de ficar fazendo... Eu não era bom em português, mas em matemática, cuidado comigo. Eu estava em casa fazendo umas contas bobas, acho que sem nada para pensar. A vida está tranquila, né? Sem conta para pagar, nada, está tudo bem. Eu comecei a fazer conta de quantos cultos eu fui. Senhor Fernando, eu quase caí de costa. Eu falei assim, eu já fui, no mínimo, em 3.000 cultos. Mas acho que passa de 5.000, tranquilamente. E queridos, eu vou falar para vocês, nem todo culto que eu fui, eu saí de lá vibrante. Mas eu falo para você que a maior parte, a maioria esmagadora daqueles cultos, eu saí renovado, transformado, instruído, curado, liberto. Sabe por quê, amados? Porque eu entendi, eu não estou dizendo que é a única forma, que era uma forma de eu oferecer a Deus ações de graça. Talvez a melhor roupa, né, dona Noeldes? Talvez o tempo que você não tinha. Talvez um momento da sua vida que humanamente não há nem vontade, né, dona Neide? Mas quando eu entendo, queridos, que ações de graça, Salmo 95, põe de novo. Cadê o Gui? Pode ser, Aline. Não precisa. O Salmo 95, 2 diz lá que nós glorificamos a Deus por causa da sua majestade. Ou melhor, as ações de graças são a Deus por causa da sua majestade. Se nós entendermos isso, queridos, nós vamos viver. Vamos ter dificuldades? Saiamos ao encontro com ações de graça. Vitoriemo-lo com salmos, porque o Senhor é o Deus supremo e o grande rei acima de todos os deuses. É por isso, amados, que nós vamos dar graças ao Senhor. Amém? Queria chamar o louvor.
Nós vamos ter um louvor no final. Eu sei que está um pouquinho, eu passei, a gente não tem horário hoje, tá? A gente tem horário de quinta, os testemunhos. Enquanto o louvor aqui se posiciona, quem vai ser primeiro, o pastor ou a Patrícia? Pode ser a Patrícia? O pastor é bem gentil, pode ser você primeiro. Vai você primeiro lá? Tá bom. E queridos, antes de você, eu não quero te cortar antes de você vir. Você, Patrícia, pastor, e Cassiano talvez também. Mas vamos tentar ser bem breve, porque o pastor, já basta o pastor que não é breve, tá bom? Então, conta a bênção, não precisa contar a história, tá bom, querido? Eu já cortei, amor? Não, né? Pode ficar à vontade, viu, Patrícia? Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Que a graça e paz esteja na vida de cada um. Então, esse testemunho está no meu coração faz um tempo, né? Que é sobre a nossa casa própria, né? E a gente vai deixando passar. Mas sempre estava isso no meu coração, porque eu já tinha falado para Deus, meu Deus, eu vou dar o testemunho, né? E aí teve esse culto, ia ter esse culto, e eu falei assim, meu Deus, será que eu tenho que dar esse testemunho nesse dia? E aí eu falei assim, Nê, você dá o testemunho para mim, para o meu marido, né? Porque você fala melhor que eu. Aí ele falou assim, não, dá você. Aí eu falei assim, meu Deus. E eu fiquei ainda na dúvida. E aí eu falei assim, ai. E aí a Cris mandou uma mensagem falando, você tem um testemunho? Eu falei, ai, meu Deus, é Deus mesmo. Não tem como, eu tenho que dar esse testemunho. E aí eu falei assim, ai, mas o único jeito que eu consigo dar esse testemunho, então é eu escrevendo, porque assim, além da vergonha, né, tem muitos detalhes, eu não queria deixar passar, porque senão eu vou esquecer, vou ficar nervosa e vou deixar passar, deixar de falar, né. Então, assim, deixa eu começar aqui, que eu li, né, não sou fã de ler, tá, mas eu acho que é o único meio que eu encontrei para mim ter coragem para vir para falar sobre isso. Em meio a tantas bênçãos que não têm fim, em todas as áreas das nossas vidas, quero testemunhar o que Deus fez por nós em pró a nossa casa própria. Sabemos que cada conquista em nossa vida vem das mãos dele e a nossa casa não é apenas um imóvel, mas um testemunho vivo do seu cuidado, provisão e fidelidade. Tudo começou com a compra de um terreno, onde aos olhos humanos não tínhamos condições, mas Deus, com sua infinita bondade, nos concedeu, compramos o terreno e pagamos parcelado. Os dias foi passando e com ele os anos e por fim parei de trabalhar para cuidar da Evelyn. Logo o inesperado aconteceu, a perda do emprego do Benê, mas Deus nunca nos desamparou. Tivemos diminuição de salário, foi aí que não estávamos mais preparados para construir. Tomamos a decisão de vender o terreno ou trocar. Em meio a isso, veio várias propostas, mas nenhuma nos agradou. Com tudo isso, Deus estava no controle do nosso sonho e Ele usa a pessoa certa no momento certo. No novo emprego do Benê, seu patrão era mais que patrão, era amigo, um irmão. Orientado por ele, compramos um apartamento na planta e ainda sabendo que não tínhamos condições de dar entrada, ele ia pagar quando e como pudéssemos. Ele deu a entrada para a gente e a gente podia pagar como a gente pudesse e quando pudesse. Alguém pode glorificar Deus? Porque é só Deus mesmo para usar alguém para nos ajudar.
Nesse meio tempo, já com o Asaf, estávamos precisando muito de uma nova casa, maior, pois onde morávamos estava muito pequeno. O quarto, que já era improvisado para 4 pessoas, já não estava dando mais. A casa era muito pequena demais. Mas fomos felizes lá. Aí iniciamos uma busca incansável à procura de uma casa que aceitava permuta por terreno. Durante um bom tempo, todos os dias, essa era a minha rotina. Eu acordava e ia para o computador procurar casa. Fizemos muitas visitas, mas quando agradava uma coisa, não agradava outra. Quando agradava a casa, o bairro não agradava. Então, era aquele... E dentro de mim, eu pensava, será que estou sendo muito exigente? Mas o que Deus estava preparando para nós era ainda mais melhor. Quando eu ia levar o Asaf para a escola, passava em frente da minha casa, onde moramos hoje. E pensava que queria ter uma casa do modelo dela. Então, um dia, ficamos sabendo que essa casa iria ser vendida. O Benê foi conversar com o proprietário, fez a proposta e o proprietário se interessou. Gostou do terreno, mas ele disse: como você vai pagar o restante, sendo que nem pegou a chave do seu apartamento ainda? Faz assim, a minha tia mora lá e acaba o contrato daqui a 1 ano. Se nesse tempo conseguir vender o apartamento, você me procura. No meu coração já tinha tomado posse da casa. A busca incansável que tinha acabado pela internet. Não procurei mais. Quando passava em frente dela, profetizava e dizia para o Asaf, quando ia levar ele para a escola: olha a nossa casa lá. Passou alguns meses e veio uma placa de vende na casa. Imediatamente falei com o Benê e disse: o proprietário está vendendo a nossa casa. Mas não tendo vendido o apartamento, o Benê ligou. Mesmo não tendo vendido o apartamento, o Benê ligou para ele e disse do nosso interesse, né? Ele disse: você de novo? Gostou mesmo da casa e perguntou: você vendeu o apartamento? O Benê disse: não, mas que tinha aparecido pessoas interessadas. Então ele disse: essa casa é para ser para vocês. Faz assim, se você vender até tal dia, a casa é de vocês. E Deus, com sua infinita bondade, no momento certo, providenciou a venda do apartamento bem no momento em que ficou pronto. Glória a Deus. Fizemos um contrato de 1 ano para dar o restante do valor da casa. E com isso iniciamos a busca do financiamento, mas nenhum estava aprovando por causa da documentação. Aí tomamos a decisão de tirar o ABITS para poder fazer o financiamento. Em meio a muita demora, tivemos que fazer um novo contrato por mais 1 ano. Com isso, aumentou um pouco mais o valor. Deus seja louvado por isso em todo momento. Deus estava no controle, não era no meu tempo, era no tempo de Deus. Mas confesso que teve noites mal dormidas. Enquanto o Benê dormia muito bem. Mas ainda estava confiante, pois a postura do Benê me fazia ter fé que tudo ia acabar bem. E Deus, novamente, no momento certo, nos deu a pessoa certa para nos ajudar para conseguirmos tirar o ABITS. Mas logo veio uma outra preocupação, pois ao tentar fazer o financiamento, já não conseguimos fazer no valor que precisávamos, pois com os juros dos 2 anos, aumentou o valor, ficou alto. Tentamos outros meios e sem sucesso, até que o proprietário não queria mais esperar e deu até o final do mês, senão iria desfazer o negócio. Pela primeira vez vi no olhar do Benê uma preocupação. Lembro eu
lavando a roupa e escutando um hino. E eu chorando. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. A minha fé não está... Já esqueci essa parte. A minha fé não está firmada nas coisas que Ele não pode fazer. Eu aprendi a te adorar porque Ele é. Você pode glorificar Ele. E essa música falou muito comigo e eu chorava muito, o Espírito Santo me consolando. E eu falava assim, meu Deus, seja conforme a tua vontade, não a minha vontade. Eu vou te adorar de qualquer jeito. E eu entreguei na mão de Deus. E essa música sempre ficava na minha cabeça. E Deus nos surpreendendo novamente com sua infinita bondade, colocando estratégia para fazer o financiamento e um empréstimo. Colocando pessoas no momento onde o Benê não precisava só de uma ajuda financeira, mas ele precisava de alguém do lado para se preocupar com ele. E Deus enviou essa pessoa. E com muita oração, com desafios, esperas, lágrimas, e Deus, no seu tempo perfeito, nos concedeu este presente, a nossa casa. Na nossa casa construiremos memórias, compartilharemos momentos em família, com amigos, com irmãos, levantaremos momentos de adoração, pois a nossa casa pertence a Ele, antes mesmo de pertencer a nós. Glória a Deus. A gente não está aqui por acaso, né? Esse momento foi marcado por Deus para a gente vir falar sobre isso, que estava no nosso coração. Esse culto é um culto de gratidão a Deus e eu sou muito grata. Igual disse a música, gratidão pela vida, pela família, pelos irmãos. A gente somos muito gratos por muitas coisas, pelos nossos filhos, por ter saúde, por estarmos aqui, né? Não é por acaso. Acima de tudo. Os maiores. O que o Senhor colocou a Igreja Vida Nova no nosso caminho. E a gente finalizou, né, a compra dessa casa congregando junto com os irmãos. Então vocês fazem parte dessa vitória, não tenha dúvida disso. Amém? Pastor, isso que não era para ser uma história, mas é, não tem me perdoa. Nosso Deus é um Deus de milagre. Basta você crer. Como todos sabem, eu estou feliz e alegre, e a igreja também. Faz 8 anos que eu estou gerando essa bariátrica. Faz 8 anos que eu estou pedindo para Deus essa graça de fazer essa bariátrica. E graças a Deus, no tempo dele, como a palavra diz, que há tempo para todas as coisas, está acontecendo. Dia 19 eu tive da Unicamp, já comecei a fazer os procedimentos de exames que eu não teria condições de pagar, e Deus está me presenteando tudo. E eu quero agradecer as orações dos irmãos, que vocês continuem orando por mim, pela minha família. Amanhã
faz 8 dias que eu estou em jejum de doce, de chocolate, de picanha. Minha esposa está sendo fiel à minha dieta. Não deixa eu comer doce, não deixa eu tomar refrigerante, 2 colheres de arroz, uma conchinha de feijão. E olha, amados, Deus tem me fortalecido. Que imagina só um homem desse tamanho, um reservatório desse tamanho, comer pouco. Não é fácil, né, pastor? E olhando para essa mesa aqui, eu falei: Senhor, graças a Deus, porque o Senhor ouviu a minha oração. Não veio nenhum pernil assado. Olha que gostoso. Olha como Deus ouve as nossas orações. Eu agradeço a Deus com graças, com louvores, porque Ele é o meu sustento, a minha rocha, a minha fortaleza. Ele me deu vida. Eu já era para estar morto em 2005, tive um infarto e Ele me segurou porque Ele tem um propósito para mim. E hoje nós estamos aqui felizes por estar junto com os nossos pastores e com a família em Jesus, e podemos louvar esse Deus que é tão lindo, que é tão maravilhoso. Uma salva de palmas para o Senhor. Tudo isso é para ti, Senhor. Já estou usando meia de compressão. E a partir da semana que vem já chega a faixa, a barrigueira de pressão, para que a gente possa não ter complicações nessa cirurgia. Então eu estou fazendo tudo certinho para que Deus esteja nessa peleja comigo. Amém? E se vocês vierem comendo alguma coisa a mais, vai lá e tira do meu prato. Fico na paz, Deus abençoe a todos. O Cassiano também vai testemunhar ou não? Graça e paz do Senhor Jesus, meus queridos. Aleluia. Rapidamente aqui. Há 4 anos atrás, um sonho foi gerado no meu coração. Há 4 anos atrás. E eu estava toda com a minha família ali em casa, meu sogro, minha sogra, minha esposa, minhas filhas. E eu senti um ímpeto, uma coragem dentro de mim de falar assim: eu sinto no meu coração um desejo muito forte de começar a estudar a palavra de Deus de forma mais profunda. E eu estou com uma vontade muito grande de fazer um curso. E aí eu falava assim, eu não sei explicar, mas é como se algo tivesse me atraindo para isso. Há 4 anos atrás. E graças a Deus eu tive o apoio de toda a minha família, principalmente a minha esposa, porque é um desafio. Porque eu precisei ficar ausente em casa pelo menos uma vez na semana, porque o curso era às quintas-feiras, né? A nossa irmã Cris passou por esse curso também, 4 anos, ela sabe como é desafiador, porque é muita coisa para poder ler, muita coisa para estudar, tem provas, tem trabalhos. E para mim, queridos, foi um grande desafio, porque eu trabalho 24/48. Então tem um dia que eu trabalho 24 horas. E aí, automaticamente, tinha dias que eu teria que faltar no curso. Por isso o grande desafio. Mas, um dia, eu conversando com o pastor Marcelo, ele falou: é Deus que opera em nós, tanto querer quanto realizar, segundo a sua boa vontade. E nisso eu já estava no meio do caminho, já conseguindo entender a direção de Deus para a minha vida de forma muito mais clara. E Deus preparou cada dia, cada semana, cada professor, cada vídeo, cada música. Por quê, queridos? Eu precisei conversar na secretaria dizendo: olha, eu quero fazer o curso muito, porém eu vou faltar alguns dias por causa do meu trabalho. E aí eles me abençoaram
mandando para mim vídeos, aula. E queridos, para alguém que não conseguiria nem fazer o curso, eu quero ser ousado para dizer para vocês que eu praticamente fiz o curso em dobro, porque eu assistia as aulas presenciais e assistia todas as videoaulas. Eu não assistia a videoaula só do dia que eu faltei, eles mandavam para mim a videoaula da matéria inteira. Eram mais de 12 horas de videoaula e eu consegui assistir tudo. E o Senhor Deus sabe da minha limitação, da minha memória que não é muito boa. Então eu creio que isso foi um cuidado, um preparo dele, para que eu conseguisse memorizar e aprender, tirar dúvidas. Isso começou há 4 anos atrás e hoje eu fiz o meu último trabalho. Eu apresentei um sermão lá de 20 minutos. Eu e os meus irmãos lá do seminário, graças a Deus, e nós concluímos, eu junto com os meus irmãos, nós concluímos esses 4 anos de seminário de teologia para a honra e glória de Deus. Se não fosse ele, eu não teria conseguido, não teria. É um grande desafio para um pai de família, que tem que trabalhar, tem os compromissos com a igreja, mas Deus foi maravilhoso. Então sim, eu tenho motivos para dar graças a Deus, com certeza, e ações de graças. Eu vou continuar entregando ao Senhor as minhas ações de graça, por tudo que Ele fez na minha vida, na minha família, na vida dessa amada igreja, que ainda há de fazer. Amém? Glória a Deus, esse é o testemunho. Amém. Graça e paz, irmãos. Sim. Irmãos, como alguns de vocês já sabem, não pôde vir hoje aqui, né? Ela tá com dengue, mas ela queria muito dar o testemunho e ela me enviou testemunho por escrito e pediu para que eu lesse para os irmãos. Então, o que eu vou ler aqui é o testemunho da nossa irmã Sheila, que está em casa, né? Bem gozinha. Olá, irmãos, boa noite, a paz, é a Sheila. Hoje a Cris vai ser a minha boca, porque não pude estar presente, porque estou com dengue. Mas eu falei para ela que hoje ela daria o meu testemunho para que eu possa glorificar o Senhor Jesus, para agradecer tudo que Ele tem feito em minha vida. E começo dizendo que em novembro, há 10 anos atrás, eu aceitei o Senhor Jesus. Então foi a melhor decisão que eu fiz na minha vida. Então faz 10 anos que eu me tornei cristã. Então eu tenho que agradecer a Deus por Ele na minha vida. Ele não ter esquecido da ovelha perdida dele e ter ido atrás de mim para me resgatar do mundo. E logo em seguida, em 2016, Deus me presenteou com o maior tesouro da minha vida, o Henrico. E é o meu presentinho, o meu pacotinho. Então eu tenho que agradecer por tudo isso também. Logo em seguida veio muitas tribulações. Deus fala que teremos aflições neste mundo, mas Ele estará conosco. Então o meu pós-parto foi bem complicado. Eu quase morri, porque eu tinha uma hemorragia, mas Deus me deu uma nova chance, pois ainda havia propósito na minha vida. Depois de uns meses, eu tive depressão pós-parto, então foram meses bem turbulentos. Mas depois eu tive um encontro verdadeiro com Deus, aonde Ele literalmente me levou aos céus e me curou. E uma vez que a gente tem um encontro verdadeiro com Jesus, a gente não quer mais sair da presença dEle. Nesse encontro que eu tive com Ele, Ele me curou e hoje eu não sei mais viver sem Jesus. Glória a Deus, pois veio muitas tribulações. Assim como vocês sabem, eu rompi o ligamento do joelho, foram 2 anos mais difíceis da minha vida, porque eu senti dores intensas todos os dias, mas também foi tempo em que eu mais estive perto do Senhor, que mais me aproximei de Deus, o tempo que eu mais tive intimidade com Deus, e foi um tempo em que eu encontrei
Porque logo que eu rompi o ligamento, eu encontrei a igreja através da Érica. Eu estava até hoje, eu glorifico a Deus por isso, porque vocês são irmãos que cuidam de verdade. Não é só falar, mas agir. Passou as dores no joelho, graças a Deus me formei em nutrição, e num tempo onde a nutrição, como eu já havia dito, foi Deus que colocou no meu coração. Na época não entendi, mas uma vez um irmão me disse que eu teria o dom de cura, e na época eu não entendi, mas hoje eu entendo que a nutrição é um dom de cura, porque através do alimento, através do que a gente pode fazer pelos nossos pacientes, ainda mais que cuido de atípicos, a gente consegue melhorar e até curar os sintomas dos pacientes. Então é um dom de Deus. Então é por isso que Deus me colocou na nutrição. A gente tem que agradecer não só o dia de ação de graça, mas todo o tempo. Quando acordamos, temos que agradecer por estarmos respirando, ouvindo, vendo, sentindo, andando, poder comer, falar, pular, porque só quando perdemos isso é que damos valor às pequenas coisas do dia a dia. Então vamos agradecer mais e reclamar menos. Eu mudei um pouco. Irmãos, eu me mudei há pouco tempo para Valinhos e orei antes, mas depois eu chorei porque achei que tinha tomado a decisão errada. Mas eu agradeço a Deus por ter colocado ali, naquele lugar, porque além de irmãos me ajudarem na limpeza, na pintura, na arrumação, entre parênteses, preciso falar quem são o tio, a tia, a Cris, o Gerson e alguns que se prontificaram, mas que de última hora não conseguiram ir, mas mesmo assim eu agradeço do mesmo jeito. Eles ajudaram demais, nem sei se seria o que seria de mim sem a ajuda deles. Além de tudo, a minha mãe tomou a decisão de vir mês que vem morar na Edícula. E tem um quintal e era um desejo muito antigo do meu coração. Então, tudo Deus tem propósito e em tudo temos de dar graças. Preciso agradecer também por hoje. Estou com dengue, como disse, sem poder ficar de pé por muito tempo. Não estava comendo nada, mas a dona Bia me mandou uma canja. A irmã Elaine se prontificou em fazer uma sopa. Minha tia linda também fez um suco de laranja com inhame pro tio me levar. Isso é cuidado de Deus na minha vida e me senti muito amada por Deus e por vocês, e eu agradeço e louvo a Deus e louvo ao Senhor Jesus por isso. Gratidão, beijos. Esse é o testemunho da Sheila. Glória a Deus. Quantos testemunhos, queridos, e quantos mais. Eu só não gostei dessa apropriação indébita aí, mais uma vez. Mas Deus abençoe a nossa irmã Sheila. Queridos, nós vamos ter agora um momento de compartilhar, né, dos alimentos. Temos um louvor para o final, né? Então eu já vou pedir para você ficar em pé. Obrigado, André e Marcelo, pela visita. Deus abençoe vocês. Fiquem aqui conosco. A gente vai ter um tempo de comunhão. E quantos outros testemunhos, queridos, que queremos falar nessa noite? Dona Bia, casamento sendo restaurado, saúde, tantas coisas. Mas que nós possamos viver dia a dia dias de ação de graça ao Senhor. Amém? Obrigado pelo testemunho, Patrícia e Benê. Obrigado, Cassiano, Pastor Walter e Cris, né, ter trazido o testemunho da Sheila. Estenda as suas mãos para cá. Obrigado, Senhor, por essa noite. Que a nossa vida seja uma vida de gratidão ao Senhor. Consagramos ao Senhor esses alimentos, pedimos a Tua bênção. Sabemos, ó Deus, que eles foram ofertados
Senhor, mas te agradecemos, ó Deus, por podermos participar dessa mesa. Abençoa cada vida, cada família, e que verdadeiramente a nossa vida seja uma vida de gratidão ao Senhor. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam com cada um de nós, hoje e por todo sempre. Amém. Antes de você aplaudir o Senhor, não coma tudo, lembra dos nossos irmãos aqui do louvor, tá bom? Deus abençoe, vai na paz do Senhor. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido